vez, eis-me aqui com vocês no Camarim com Camila Cleo, comigo. E o nosso convidado de hoje, é o Dr. Vitor Panebianchi Filho, cirurgião plástico. Tudo bem, Vitor? Oi, Camila, tudo jóia? É um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço o convite de falar um pouco da minha profissão. Da sua seara? E eu não considero como profissão, porque eu me divirto muito fazendo o que eu faço. Porque trabalho parece que é uma coisa pesada, né? Uhum. E a minha profissão, eu adoro o que eu faço, eu me sinto bem quando eu estou operando e eu gosto muito. Mesmo porque você lida com a beleza, né? E a beleza, se nós formos pegar assim em miúdo, é um pedacinho do belo com B maiúsculo, não é verdade? Sim. Você faz com amor aquilo tudo lá, e é tudo para a beleza delas, né? Para o bem-estar delas, não é assim? Ah, sem dúvida. Eu acho que em toda profissão, né? Sim. Se você trabalha com amor, se você trabalha com paixão no que você faz, tudo é bem feito. E terá um bom resultado, não é assim? Sem dúvida nenhuma. Vitor, qual a cirurgia mais pedida? Adianto a vocês que nós no primeiro bloco abordaremos mais corpo. Aí no segundo nós deixamos para face, tá bom? Dr. Vitor, eu vou chamá-lo de Vitor, gente, porque aqui é um papo informal e o Vitor já é meu amigo de longa data. Então vamos lá, Vitor, qual a cirurgia mais pedida em consultório enquanto corpo? Hoje a cirurgia que as pacientes chegam, que mais procura é implante de silicone nas mamas. Sei, não perdeu isso? Porque isso já vem de bastante tempo, né? Já. Vem cada vez crescendo mais. Em outros países também, ou você acha que a brasileira quer um seio grande, quer uma comissão de frente avantajada? A gente segue muito o padrão americano, né? Sei, que elas gostam bastante de prótese de silicone. Já as europeias não, as europeias é um pouco menos. Uhum. É um pouco menos, mas hoje a que mais se procura no consultório é a prótese de silicone nas mamas. E eu tenho a impressão, não sei se é muito particular, isso é muito pessoal isso, mas que as europeias, elas envelhecem com mais naturalidade, com mais suavidade, não é assim? Sim. Não é? A francesa, sim, ela quase nunca recorre a um procedimento em rosto e corpo, não é assim? Tá mudando muito, né? Tá mudando bastante, dinâmico. Tá. Mas eles são um pouco mais conservadores, sim. Entendi. Do que a brasileira e a norte-americana. E o inverso ocorre com frequência no caso de a inserção de prótese é o que você nos falou, no caso de redução mamária, é bastante pedido? Tem bastante, sim, mas não chega aos pés da inclusão de prótese de silicone. Geralmente o pessoal procura para diminuir a mama. Dor nas costas. Dor na coluna e o paciente tem um pouco de vergonha, então a dor nas costas ela vem mais para uma posição que o paciente toma, né, para tentar encobrir aquela mama um pouco maior, sim, né? Porque para dar um problema de coluna num paciente, a gente chama de gigantomastia, né? Sim. Que chega a dar problema de coluna. Caso contrário, o que dá o problema, as dores, são a posição, né? Para esconder, para né? Tentar esconder isso, para tentar esconder aquela mama um pouco maior. Desproporcional. Mas tem procura sim, mas nada se compara. Mas você acha que talvez as pessoas relutem por causa da cicatriz? Também, por causa da cicatriz, pelo fato de uma pessoa jovem, né, que vai fazer essa cirurgia, que é cicatriz o resto da vida, e a capacidade de amamentação também, quando se reduz a mama, diminui drasticamente. Então isso é verdade, ou quase procede. Nem consegue amamentar. Então, e a mama ela pode crescer, né? De novo. Então as pacientes, a gente explicando tudo isso no consultório, as pacientes pensam um pouco mais. Você pede, né? Você quer que assim seja, não é? Sim. Elas têm muita certeza. Sim, tem que ter muita certeza, porque querendo ou não é uma cicatriz muito grande e é a capacidade de amamentação, né? Conta muito, porque hoje aquele vínculo mãe-filho, né? Tem que ter muito, as pacientes prezam por isso. Então a gente tem que
que orientar a paciente, né? E deixar ela ciente de tudo que pode acontecer no futuro. A paciente não pode entrar por uma cirurgia com dúvidas, sem saber o que pode acontecer mesmo lá para frente. Até te pergunto, se ela tem dúvidas, ela não está certa do que ela vai fazer, não né? faça, não faça a cirurgia. E você pede para que se assine um termo de responsabilidade, de compromisso? Sempre. Sempre, né? Ah, ok. E me fale uma coisa, lipoescultura é a mesma coisa que a lipoaspiração ou tem diferenças? Camila, não tem diferença nenhuma. Só nomenclatura. Só. Abriu um pedacinho da pele, pôs uma cânula lá dentro, é lipoaspiração. Tá. Então, e só que existe, que o pessoal chama lipoescultura, lipoaspiração, hidrolipo, vibrolipo. Ai, quero muito saber, como é que é isso de hidrolipo? Vibrolipo eu ainda não escutei esse nome. Pois então, muitas pessoas têm dito sobre a vibrolipo e sobre a hidrolipo. Qual é a diferença entre ambas as técnicas? Isso que você falou, puramente técnica. Nomenclatura não, Nomenclatura técnica. São diferenças, algumas diferenças na cirurgia, mas o resultado é o mesmo. Feitas em consultório ou em hospital? Não, feitas no hospital. Precisa? Né? Sim. Porque eu já ouvi algumas pessoas falarem que fariam esse procedimento em consultório. Não existe. Não procede, gente. Não. A vibrolipo é só o aparelho que ele vibra a cânula vibra a hora que ele entra dentro da pele. Precisa disso para succionar a gordura? Não, é só um conforto pro médico. Pro paciente não, gente, é só pro médico. Então já vão na tradicional, tá bom? E a hidrolipo, a gente fala que a gente entumece, a gente injeta uma quantidade um pouco maior de soro. A substância aquosa, no caso. Isso. E aí fica um pouco mais fácil para aspirar. Para vocês, novamente. Tudo é a mesma coisa. Entendi. Abriu um pedacinho da pele, pôs a cânula, lipoaspiração. Sei. O resto é só nomenclatura, fala isso, fala aquilo, fala aquele outro. Tudo é lipo. Ok. E outra coisa, as pessoas erroneamente acham, isso eu sei, mas claro que sou leiga, pergunto a você. Lipoaspiração para emagrecer. Eu já sei, gente, de um caso de uma amiga minha que foi no Dr. Vitor e falou assim: doutor, eu preciso emagrecer tantos quilos, me faça uma lipoaspiração. Ele falou: você vai fazer uma dieta, você vai fazer exercícios e depois que você emagrecer um X de peso é que eu vou poder operá-la e ver o seu caso. Não foi isso, Dr. Vitor? É isso mesmo. Então fale-nos mais about. Não é feita cirurgia de lipoaspiração para emagrecimento. A lipoaspiração, Camila, é feito para modelar o contorno do corpo do paciente. Seria aquela gordura marrom? Para ter uma ajuda para aquela gordura que não sai. A paciente já emagreceu, a paciente já trabalha bastante na parte de exercício e ela está num peso que ela gosta. E a gente aí vai trabalhar na lipoaspiração, que daí ela vai ficar satisfeita, porque se a gente vai fazer uma cirurgia de lipoaspiração numa paciente para emagrecer, ela não vai ficar satisfeita, porque não vai ver resultado. Sei. Não vai ver resultado. E a gente tem um limite, né? É claro. Para tirar de gordura. Depende da altura, depende do peso, e se a gente pensar, não é muita coisa. Quando você faz essas contas que a gente faz para ver o limite que a gente pode. Entendi. Então, esse limite é muito melhor estar a pessoa mais magra, enxutinha, para a gente trabalhar aquela gordura mesmo, do que uma pessoa um pouco mais cheinha. Então, vamos emagrecer primeiro para depois fazer. Mesmo porque a gente saliente-se que você vai entrar numa cirurgia e isso é muito sério. Então você é acima do peso, você com um coração que não pratica um cardiovascular ali enquanto exercícios. É um corpo mais propenso a algum problema ali no hospital. Vocês concordam comigo? Concordo. Bate aqui, meu povo. Vai for ou não, vamos lá. Doutor Vitor,
Por que a massagem é tão importante no pós-cirúrgico de uma lipoaspiração? Isso é muito importante mesmo, porque a lipo, ela deixa nódulos e fibroses depois em todos os casos. Só que, começando a fazer a drenagem, uma drenagem muito bem feita, com profissionais competentes. Sim, sem dúvida, isso é muito importante. Esses nódulos e essa fibrose, elas conseguem tirar. Agora, se você deixa isso instalar no seu corpo, depois nunca mais sai. Nunca mais sai. E que outros cuidados têm que ser tomados? No caso, macaquinhos, cintas, além da massagem, e quais outros? O sol, e por quanto tempo? Eu sou um pouco mais... Radical? Não. Não é radical. Eu sou um pouco mais pé no breque. Não gosto de liberar paciente muito cedo para essas coisas, não. Geralmente, eu falo para todas as minhas pacientes, o que você for perguntar para mim, 3 meses. 3 meses. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Vai ter que fazer uma drenagem bem feita, vai ter que fazer usar o macaquinho, não tomar sol. Então tem que fazer um pós-operatório bem feito. Por isso que eu sempre falo para todo mundo, você se organize para uma cirurgia, porque não é brincadeira. Não é brincadeira. Vocês escutaram, você vai fazer um pré-operatório muito bem feito, com todos os exames, avaliações, né? A cirurgia em si e um pós-operatório muito bem feito. Dizem que o pós é até mais importante. Ou se eu estou para falar para você que é 50%. O pós, gente. Então não adianta sair da cirurgia não. Achar que está linda, maravilhosa, porque não é assim. E tem que errado fazer também, porque o profissional, às vezes ele dá tudo de si, ele faz o melhor. Ele tem realmente mãos como a do Vitor, ele tem mãos de migas, ou seja, o toque dele vale ouro, é delicadíssimo. Minha mãe costuma falar que ela vê cicatrizes de pálpebra dele que parece um bordado, mas de nada adiantará se o paciente no pós não se cuidar. É até o seu nome também, né, doutora Rita? Lógico. E se você faz alguma coisa que não é para fazer um pós-operatório bem feito, eu já falo, não vamos fazer já. Espera um pouco, quando você se organizar, a gente faz a cirurgia. Em todas as cirurgias, mama, corpo, face, o que for. Tem que fazer tudo muito bem certo. E corre a boca miúda, né? Dizem que a lipo é uma das cirurgias mais dolorosas, procede? É verdade. Por quê? Verdade. Porque a cânula mexe é uma demais. Cânula que vai entrar no seu corpo, você imagina, uma cânula entrando no seu corpo, descolando a sua pele da gordura, aspirando aquilo. É um trauma muito grande. Então vai doer. Por isso que fica muito inchado, por isso que fica roxo. Entendeu? Então, e vai doer. Vai doer. Realmente é uma das cirurgias que mais dói na cirurgia plástica. Então se preparem. E eu já digo, enquanto mulher, nas rodinhas femininas existe aquela conversa. Lipoaspiração ou abdominoplastia? Qual a diferença, doutor Vitor? Porque muitas mulheres não sabem. Então, elucide-nos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A lipoaspiração é para aquelas pacientes que têm a gordura localizada. Né? Por exemplo, e a abdominoplastia é aquela cirurgia que tem que tirar o excesso de pele, amarrar a musculatura. Então, uma coisa vai fazer uma função, a outra coisa vai fazer outra função. Ou seja, só com avaliação. Tem que fazer uma avaliação bem feita, porque se você faz numa lipoaspiração num abdômen de uma paciente que já tem uma flacidez, ou por emagrecimento, ou por gestação, fica mais flácido ainda. Entendi. Então, tem que ter uma avaliação bem feita para ver qual é o caso, se é uma lipoaspiração ou se é uma abdominoplastia. Entendi. E continuando nas nossas rodinhas femininas, eu já ouvi muito o seguinte: eu fiz, o profissional que me atendeu me pediu para fazer, achou indicado eu fazer a abdominoplastia. Porém, por causa disso, ele vai ter que lipar os meus flancos porque ela tira a cintura. Procede?
Não necessariamente. Meu Deus, como a gente fala besteira nas rodinhas femininas. Não necessariamente. Por quê? Por quê? Quando a gente faz abdominoplastia, geralmente a gente amarra o músculo abdominal, que é o reto abdominal. A gente amarra ele, porque quando o paciente ou engorda demais ou tem uma gestação, o músculo ele abre. E a hora que o nenê sai ou emagrece, o músculo ele não volta. Não volta fechadinho, ele volta aberto. Então a gente amarra esse músculo. Nesta amarria já dá uma cinturada. Entendi. Sim, muito boa. Faz uma tanquinho cinturada também, doutor muito. Vitor? Daqui nós vamos ter que fazer na malhação, né? E olha, o pavor das mulheres qual é? Queloides. Como saber que nós teremos? Não tem como saber. Não tem. Isso é uma qualidade da pele de cada um. Sim. Queloide realmente é uma briga muito grande do corpo com nós profissionais, porque a gente vai fazer de tudo para que isso não aconteça, mas é a cicatrização de cada um. A minha cicatrização é de um jeito, a sua é de outro, dela é de outro, do outro paciente é de outro, então não dá para comparar. Tem sim as pacientes que mais aparecem queloide, que são as pacientes de raça negra. Conte mais no próximo bloco para todos nós. Vamos fazê-los ficar esperando um pouco mais sobre queloide. Esperem um minuto e nós já voltamos. Até! Olá, e voltamos com o Dr. Vitor para nos explicar sobre os queloides. Ele estava falando, eu cortei porque minha produção me cortou, gente. Então vocês me desculpem. Dr. Vitor, por favor, fale sobre os queloides. Queloide, como eu estava falando, depende da pele de cada um. Cada um tem uma cicatrização e existe tratamentos. Se por acaso vier a acontecer, existe tratamentos. Corticoides? São pomadas com corticoides, são corticoides injetáveis, existem lasers, existem beta-terapia, mas uma vez queloide, sempre queloide. É difícil a cicatriz voltar a ficar aquela fininha, plana, quase incolor. Porque é a cicatrização da paciente. E uma coisa muito importante, queloide, quanto mais mexe, pior fica. Eu já vi esses casos. Mas como saber se nós temos queloide? Vamos supor, não temos noção disso, porque talvez não seja genético. Não dá para saber. Aconteceu... Não dá para saber, é a qualidade da pele. Existem estatísticas, né? Sim. Quem mais aparece em queloide são pacientes de raça negras. Depois são as asiáticas. Verdade, elas são tão branquinhas. E depois os ocidentais. Essa é a ordem. A escala ali. Que mais aparece. E doutor Vitor, rosto, queloides em rosto, porque nosso bloco agora é mais voltado para a face. Ótimo. Queloide em rosto é muito preocupante, né, Camila? Porque os outros locais que aparecem queloide, a gente encobre, né? Por exemplo, numa mama, num abdômen, numa coxa. Sim. É tudo encoberto. Rosto não. Então é muito preocupante. Tem que pensar muito, né? Mas mesmo coberto, é um trauminha pro resto da vida, né? Sem dúvida. Um queloide. E imagina no rosto. Imagina no rosto quando o paciente tem. E tem. E qual a cirurgia mais pedida face em consultório? Então vamos lá, agora nós vamos falar da face. Da face, sim. Que é as cirurgias que eu mais gosto de fazer. Verdade. Eu adoro fazer face. Por causa da minúcia? Sim. Da sensibilidade de fazer o melhor, do bordado, como disse. Entendi. Sim. Mas hoje a mais procurada de face é sem dúvida as pálpebras, né? Que ninguém vai escapar, né? Lei da gravidade existe para todo mundo, né? E no caso, lá no canal, as pessoas, muitas mulheres me perguntam, Camila, como que eu faço uma boa maquiagem se eu não tenho um côncavo marcado? Se eu tenho as pálpebras gordinhas, como é o caso das orientais? Ou porque é o formato do rosto, as pálpebras são mais gordinhas. Elas podem fazer esta cirurgia sem a necessidade, porque o tempo aconteceu, porque a nossa pálpebra caiu, enfim. Pode fazer a cirurgia? Para fazer côncavo mesmo,
A gente só faz côncavo, o côncavo mesmo, Sim. nas orientais, né? Que Existe não- a ocidentalização? Chama ocidentalização, essa cirurgia, que daí a gente faz esse côncavo. Já as pacientes que têm a pálpebra, a parte mediana, um pouquinho mais cheinha, é porque tem um excesso de bolsa de gordura. E não dá para tirar para deixar o côncavo? Dá. Aí realmente, aí o côncavo aparece. Olha que legal, Aí gente. aparece tanto em cima como embaixo, né? Embaixo é Geralmente muito a fácil. gente tem bolsas em cima e bolsas embaixo. Tem gente que tem um pouco mais, tem gente que tem um pouco menos, mas é uma das cirurgias que dá uma suavidade Ao na semblante, face. né? Dá. Porque descansa, né? Aham. Tira aquele peso, aquele excesso de pele ou aquele excesso de bolsa, Sim. tira aquele peso, aquele ar de choro, né? Sim. Então, isso é uma das cirurgias que suaviza Mas também, semblante. se eu já não quiser entrar, né, num bisturi para fazê-la, tem alguma coisa paliativa que nós possamos fazer em consultório ou não? Ou precisa entrar realmente no bisturi e tirar as bolsas? Camila, tem hoje cremes, você já, acho que você até já comentou sobre Já esse, fiz em vídeo, gente. Aham. esse creme que é um milagre, né? Que passa O bastão, gente. e some tudo, né? Mas ele é temporário. Mas é temporário. É para uma festa, gente. A gente chama de pré-festa. Exato. É, Aí você vai lá, vai namorar, vai dormir, acordou Pronto. cheio de bolsa de novo. Vai rolar, né? É só cirúrgico mesmo. Só cirúrgico. mesmo. E os homens? Eles fazem essa? Muito. Verdade. Hoje, não estou falando só de face, não, de pálpebras. Hoje, 30% do consultório é masculino. Sim. É masculino. Já gira os homens procurando melhorar, tirar as bolsas, as pálpebras, o excesso de pele, lipoaspiração também. Inserção de peito que eles colocam, É né? mais raro. É raro, bem mais mas raro, existe, não existe? Mas existe. Mas é um absurdo, Mas assim, aparece muito na região de tórax, quer dizer, a ginecomastia. Pra que é tirar. quando tem... Todo mundo tem glândula mamária, né? Homens, mulheres, mas tem homens que ele tem um pouquinho a glândula um pouquinho saliente, que dá aquela elevação do mamilo, né? Isso gera trauma, né? Sem dúvida. Então melhor ir para o sem consultório dúvida. para não termos trauma. Orelha em abano. Então, muitas cirurgias o homem já procura, né? Sei. E, doutor Vitor, hoje a cirurgia plástica está mais democrática, não está? Sem mais dúvida. acessível a todo Mais mundo. acessível, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. É outra dúvida aqui, isso já é das minhas inscritas e eu trouxe para tirá-la com vocês, sobre preenchimento, porque eu falo muito lá no canal, e já falei muito em vídeos sobre o sulco nasogeniano, o vulgarmente chamado bigode chinês. E eu comento lá que é por causa do nosso preguiçoso colágeno, que para de ser produzido, enfim, as nossas bochechas caem, então é por isso que aparece o sulco nasogeniano. Quando as minhas inscritas... Lei da gravidade. Exato. Lei da que gravidade. é madrasta, não é mãe, gente. E quando isso acontece, vocês me perguntam muito, as minhas inscritas lá do YouTube, o que eu aplico? Pois bem, doutor Vitor, o que faz para preencher esse sulco? Precisa de uma avaliação também, né, Camila? Porque não adianta nada você começar a colocar preenchimento numa paciente, sendo que o caso dela precisa fazer um lifting de face, que é a subida é a musculatura que você tem que reposicionar, é tirar o excesso de pele, preenchimentos, botox, isso vem para ajudar num procedimento que foi feito, de um lifting, que daí isso vai ser como um coadjuvante para o tratamento do paciente, do rosto do paciente, né? Entendi. Então, não adianta a gente querer começar a fazer botox, querer fazer preenchimento, se o caso do paciente já não é mais para isso, precisa mesmo de um lifting de face, um lift de pescoço, né? Então, precisa de uma avaliação, mas pacientes que têm uma pequena
suco, um pequeno suco. Daria. Aí sim, aí é muito bom. Aí é Mesmo muito porque, bom. gente, faço um adendo leigamente, né, na minha ignorância. O nosso rosto, ao longo do tempo, ele vai mudando. Então, vocês imaginem que nós vamos sulcando e o rosto vai caindo devagarzinho, é tênue, mas vai. Aí nós vamos em um profissional, depois quero que você nos elucide sobre isso, incauto e não ignorante, mas que ele vai preencher como vocês pedirem, entendeu? Isso vai deformando, você vai ficando com o rosto deformado. Então, o ideal é que você faça, como o Dr. Vitor nos disse, puxar o músculo e não só tratar aquela pele que já está deficitária ali, não é assim, Dr. Vitor? Seria o lifting, não é? Mas também tem aqueles casos que o paciente ainda não há necessidade, então, para não deixar também cair demais. Profilática. Isso, uma maneira profilática de se viver. A gente já começa a fazer um botox, né? Faz um pouco de preenchimento, um aumentozinho dos lábios, coisa mínima que não podemos chegar numa caricatura, né? Quando coloca aqueles exageros de preenchimento nos lábios, né? É que as mulheres nesse desespero, elas vão aplicando, elas se veem no espelho todos os dias e não veem grandes mudanças. Porém, quando elas aparecem para outras pessoas, elas ficam assustadas, deformadas. É a caricatura que o Dr. Vitor está dizendo. Aliás, então, olha, muitas pessoas, eu aplico Botox desde os 30 anos, gente, porque eu não queria vincar. A minha família é de senho carregado, então o Dr. Vitor já aplica em mim há bastante tempo, para não vincar. Muitas pessoas, por ignorância, falam, mas ela tá cheia de botox nos lábios. Não existe, não eu, tá, gente? Eu digo, quando vai falar de uma terceira pessoa, quando os lábios estão muito entumecidos, elas falam ela pôs botox no lábio, ou então ela tá com o ácido em algum lugar. Dr. Vitor, explique para todos a diferença entre um ácido e o botox. Tá, o botox, ele vai paralisar a musculatura da testa e daqui. Região dos olhos. Dá para se fazer um pontinho ou outro na região labial, mas tem que tomar muito cuidado, porque senão vai ficar estático, daí começa a falar só com a parte de baixo dos lábios, perde a naturalidade. E o que você estava falando é aqueles excessos de preenchimento. O preenchimento é uma coisa, é diferente do botox. O preenchimento, ele vai preencher os sulcos que estão fundos, que geralmente a gente usa aqui um pouquinho no bravo, fazer o bigode chinês, aumentar levemente os lábios, usa também, mas eu não gosto de fazer maçãs, né? Que elas querem aquela aqui, né, mais alto, que traduz juventude. Mas tem que é uma linha muito sutil, tênue, porque se você começa a exagerar, aquilo que eu te falei, fica com cara de caricatura. Aquele lábio extremamente grande, fica parecendo o Pato Donald, né? Então, isso é ruim. Então, hoje em dia, a cirurgia plástica, ela caminha tudo para naturalidade. É assim, gente, vou contar para vocês. Aquele não sei quê. Sabe quando você encontra aquela amiga e você fala assim para ela, mas você tá diferente, você tá com um brilho diferente nos olhos. Isso, e não sabe o que fez. Exatamente. Houve uma época em que era bonito gastar com cirurgia plástica, eu não sei de onde tiraram isso, mas as pessoas falavam, você viu o quanto eu fiz cirurgia plástica? Elas contavam. Hoje, o ideal, e acho que já vem de bastante tempo isso. Você não sabe o não sei que trouxe uma juventude. Será que ela está de namorado novo? Será que ela é roupa nova? Será que ela emagreceu? E ninguém consegue notar que é uma cirurgia plástica, tá bom? Isso, isso mesmo. É preferível é preferível você partir, por exemplo, faz uma cirurgia, dali a alguns anos, 20 anos, 10 anos que for, fazer uma nova intervenção, do que você ficar extremamente esticada, extremamente paralisada, né? Não, que feio. E isso é feio. Hoje em dia é tudo natural. E sempre que eu falo, menos é mais. Eu escuto em isso rosto, menos é sempre mais. Eu aplico Botox, gente, já contei em vídeo para vocês, desde os 30 anos, porque eu não quero partir para o preenchimento.
Porque, por exemplo, se você não fez o Botox e você não cuida da sua pele, como eu falo antes de começar com o Dr. Vitor, vão pro YouTube cuidar da pele. Sim, sem dúvida. Né? Uma boa hidratação, exato. um ácidozinho noturno e o fundamental hoje, filtro solar. Filtro, muito. E vitamina C. Filtro solar, filtro solar, filtro solar. É mantra, vocês escutaram, né, gente? Mas então, por que eu aplico o Botox? Para não vincar. Mas em vincando, aí já é necessária a inserção do líquido para não ficar o suco, tá bom, gente? Mas vamos lá para mais dúvidas das minhas mulheres. Para com você, Victor. Vamos lá. O lifting facial você nos contou, mas agora vamos falar sobre narizes esculpidos e orelhas de abano, que as pessoas querem grudar na caixa craniana. Tem muito. Muita procura de nariz, orelha. O que a gente procura muito é explicar para o paciente que tudo tem uma harmonia no rosto. Não adianta eu deixar você com um narizinho pequenininho, arrebitadinho. Não é meu perfil. Um nariz que faz uma curvatura muito grande. Isso não vai combinar com o seu rosto. Isso vai ficar estranho. Então, e outra coisa também, eu não posso tirar de você a sua identidade, a sua raça, porque isso é bonito. Isso é bonito no paciente. A raça, ele falar que ele é dessa raça ou da outra que seja, entendeu? E no caso, agora finalizando, ainda não, mas eu ainda tenho duas questões. No caso, se uma pessoa chega com a foto da Angelina Jolie, porque isso acontece, né? Ou um peito X, ou uma face Y, como é que você lida com o psicológico dela? Para quê? A gente tem que sempre explicar para o paciente que cada corpo é um corpo, que cada face é uma face, que cada pessoa é uma pessoa. Então, uma cirurgia em você, uma cirurgia na outra paciente, uma cirurgia no outro, nunca vai ser a mesma. Porque cada um... Esse negócio de trazer foto para o paciente, para o médico ver, não tem como, não existe. Cada um é uma pessoa e a gente vai fazer o melhor para cada paciente, né? Vai atrás do que fica mais bonito para a paciente e sempre caminhando para a naturalidade. Vitor, foi um prazer enorme tê-lo conosco, dirimiu muitas dúvidas, mas tenho certeza que outras suscitarão, tá bom? Eu que agradeço, Camila, o convite, estou à sua disposição, quando você quiser, venho aqui tirar as dúvidas das suas telespectadoras. E quando você quiser, pode me chamar, estarei com você. Ai, que delícia, vai ser um prazer, Vitor. E é isso aí, assim nós encerramos mais um programa. E este muito bem acompanhado, como tem sido as nossas noites de terça-feira. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau. Tchau.